Tá no ar, presidente. Caramba, já tá no ar aí? Você está falando de um cara aqui que ganha 800 mil por mês e passou para 500. Estou me culpando. Dessa vez é verdade, ok, pessoal? Estou conclamando o pessoal a fazer uma vaquinha para dar uma força para ele aí. Vamos lá. Sexta-feira, dia 15 de julho, 19 horas. Não fizemos a live de ontem, porque ontem eu cheguei do Maranhão e fui imediatamente para uma sessão do Congresso para a promulgação de 3 PECs, né? A mais importante ali, que tratava da majoração do Auxílio Brasil, de 400 para 600 reais. Bem, até novembro era a Bolsa Família, em média R$ 192 reais, passou para o Auxílio Brasil para, no mínimo, R$ 400 reais, e agora passa para R$ 600 reais. Um detalhe, essa curiosidade, né? São 18 milhões de famílias. Aproximadamente 13 milhões do Auxílio Brasil estão em nome das mulheres. Então, essa sempre foi uma preocupação do nosso governo, atender as mulheres, assim como a titulação de terras pelo Brasil. Teve um governo aí que durou de 2003 a 2016, eles entregaram 265 mil títulos. Nós entregamos, em 3 anos e meio, 367 mil títulos. Lá atrás, a média anual, 19 mil, no nosso governo, 104 mil, ou seja, 5 vezes mais. E aqui, no título, a diferença é maior ainda para as mulheres. 90% das mulheres é que recebe o título da reforma agrária. O homem só recebe se for solteiro ou viúvo. Fora isso, se estiver casado com companheira, vai para nome da mulher. E é uma preocupação, sim, do nosso governo, da ministra Damares atrás, da Tereza Cristina, nós como um todo, ninguém reagiu a essa proposta lá atrás, e essa proposta de titulação, né, vem sendo feita pelo Geraldo Melo, o nosso aí secretário, nosso secretário da INCRA. Então, é um olhar especial para as mulheres. E daí, o que você está fazendo aqui, cara? Olha, quem é você? Qual é o teu nome? Nicolas. Você é da onde? São Paulo. Qual é o teu time de futebol? São Paulo. Pô, ganhou do meu pouco antes, hein? Tá feliz, né? Valeu, moleque. Tamo junto aí. Vamos lá. Curiosidade, né? Teve um cara aí que criticou, né? O orçamento secreto é a maior bandidagem nos 200 anos da República. E o que é orçamento secreto? É o tal de RP9, ou emenda de relator. Quando foi criado isso lá atrás, eu vetei. E a derrubada do veto foi quase unanimidade. Inclusive o PT votou para derrubar o veto. E agora o cara do PT aqui diz que é a maior bandidagem nos últimos 200 anos. Ele podia ter orientado a sua bancada a votar pela manutenção do veto. Não fez. E agora critica. Bem, o que o Congresso aprova, eu sanciono, ou o veto, o Congresso derruba o veto, não tem que discutir mais, é lei, ponto final. Tente mudar. Tivemos um episódio lamentável semana passada sobre 2 pessoas que trocaram um tiro em Foz do Iguaçu e uma pessoa veio a falecer. Conversei com 2 irmãos dessa pessoa que faleceu. Talvez, nos próximos dias, pelo menos um dos irmãos venha a Brasília para a gente conversar. Lamentamos a morte, deixou a viúva. O outro lado, que trocou tiros também, está hospitalizado, também tem família. A gente não consegue entender a motivação de uma violência daquela. Até registramos, né? Desde antes desse episódio. Quem opta pela violência é que apoia o outro lado, não fique do nosso lado. Sempre foi essa a nossa posição. Agora, detalhe, houve uma exploração política do caso, né? E falaram que o meu discurso de ódio é que provoca isso tudo. Então, vamos para números. Números não dá para a gente contestar, né? Em 2016, tivemos 61 mil mortes violentas no Brasil. Em 21, no meu governo, passou para 41 mil mortes violentas no Brasil. Ou seja, uma redução de 20 mil. Ou seja,
2016, 2017, antes, se morria mais gente por ano no Brasil do que uma guerra do Vietnã. Nosso governo já ficou abaixo da guerra do Vietnã. Está alto ainda? Está alto. 41 mil pessoas morreram. Está alto ainda. Agora, um grande... te dá uma resposta a isso tudo, trabalhando. E agora, por causa de um episódio, querem botar na minha conta que o discurso de ódio, não tem cabimento. Né? É sempre narrativas, mais narrativas. E até aqui uma coisa que eu acho que é uma falta de consideração com o chefe do executivo, né? Notícia de jornal aqui. Alexandre de Moraes dá 2 dias, quer dizer, sábado e domingo, para Bolsonaro se manifestar sobre acusações de incitação à violência. Olha quem faz acusação, pessoal de esquerda, partido de esquerda, que apoia ditaduras pelo mundo todo. Ditaduras que matam em seu país mais de 2 Vietnã por ano, que a gente nem fica sabendo, porque tudo é fechado lá. Agora, quem vai trabalhar para responder isso aqui? É a minha assessoria. Eu amanhã tenho uma ida ao Natal, depois a Fortaleza, depois retorno para cá. Agora, falta de consideração, parece que faz para mostrar, olha, eu sou togado aqui, ó, você vai me receber, vai fazer o que eu quero, senão minha caneta está aqui. Olha, essas questões aí levam a conflitos entre poderes. Daqui a pouco vão falar que eu estou atacando o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é um ataque. Isso aqui, me permita, é uma covardia. Uma covardia. O que faz isso aqui? 48 horas para se manifestar sobre acusações de incitação à violência. É uma coletânea de frases, etc., né, que eu tenho que me explicar. A assessoria vai explicar isso aí. Realmente, o cidadão aqui está com cara de bravo, hein? Vamos lá, vamos ver onde vai chegar isso aí. Aqui, uma coisa que todo mundo criticou, eu quero elogiar. Teve uma juíza aí, eleitoral, lá do Rio Grande do Sul, que deu uma sugestão, não foi uma sentença, né? Ela é juíza eleitoral, deu uma sugestão para o TRE do Rio Grande do Sul, que deveria ser proibida aí a bandeira nacional, porque tornou-se um símbolo de um lado. Sim, excelência, parabéns, é verdade, tornou-se símbolo do nosso lado. Até nós assumirmos aqui o nosso governo de 2019, não se falava em bandeira nacional. Era só não, nem Copa do Mundo estava tendo mais bandeira nacional. Nós conseguimos aqui, com a nossa maneira de ser, com o nosso discurso, né, com verdades, ao lá o João 832, despertar o patriotismo no povo brasileiro. E com verdades, o pessoal conheceu o que é o parlamento, o que é o poder executivo com seus ministros, conheceram o Tarcísio, né, conheceram o Gilson Machado do turismo, o Marcos Pontes da Ciência e Tecnologia, a Tereza Cristina da agricultura, o Onix, que virou um coringa nosso lá dentro, conheceram o Braga Neto, que era general do Exército, participou, foi interventor no Rio de Janeiro, depois veio ser chefe da Casa Civil, depois ministro da Defesa, e conheceu o papel de cada um deles. Conheceram o Paulo Guedes. Eu confesso, eu conheci o Paulo Guedes um ano antes das eleições. Eu não sabia quem era o Paulo Guedes. E é uma pessoa, em grande parte, obviamente, o responsável pela nossa política econômica. Em plena pandemia, passamos da 13ª para a 10ª economia do mundo. A taxa de desemprego, ao contrário do que alguns pregavam até poucos meses, né, baixou de 2 dígitos o mês passado, passando para 9,6%. A taxa de desempregado no Brasil é do Paulo Guedes, em grande parte, a ideia do auxílio emergencial. Se não fosse o auxílio emergencial, em 2020, como é que estaria a nossa economia e como é que estaria o Brasil? Porque obrigar o povo a ficar em casa, em especial os informais, isso é uma medida inconsequente. Levantamos naquele momento 38 milhões de pessoas que viviam na informalidade no Brasil, trabalhavam durante o dia para comer à noite. Se essas pessoas fossem obrigadas a ficar em casa, como foram, né, sem nada para ajudá-los, poderiam ir às ruas, saquear supermercado por fome, fazer coisa que eles não fariam numa situação de normalidade. Eu não fechei nada. Sempre falei que o Brasil tinha que continuar trabalhando. Bem, muitos setores trabalharam.
a economia não parou. E começou, né, ao longo desse tempo todo, com ações nossas, juntamente com os ministros, muitas com apoio do parlamento brasileiro, começou a voltar o patriotismo no Brasil. Agora há pouco, eu cheguei aqui, nem sei onde eu estava, em Juiz de Fora, agora há pouco em Juiz de Fora, tá? É uma coisa fantástica, tá nas minhas redes sociais, o povo na rua saudando a gente, né? Fui num evento religioso, na Assembleia de Deus de Madureira, falei uns 30 minutos com um grupo de uns 1000 pastores, depois fui na Santa Casa de Misericórdia, onde eu fui atendido no dia meia dúzia de setembro de 2018, né? Dei sorte porque estava um grupo de médicos lá reunidos, tá? E tinha inclusive cirurgiões a mais variadas especialidades, e logicamente a mão de Deus me salvou e a mão também desses homens aqui na terra, tá? Algo que realmente me emocionou. Quase 3 anos depois eu voltei à cena do crime do PSOL, da esquerda, né? E agradeci aquelas pessoas que me atenderam, médicos, enfermeiras, entre tantas outras pessoas da área de saúde lá, uma coisa realmente que marcou a gente. Não foi a minha vida apenas. A Santa Casa entra na história do Brasil, porque eu me elegi presidente. Estamos fazendo a nossa parte. No corrente ano, anote aí, Saxilo, se eu estou certo, nós devemos ser um dos poucos países do mundo com PIB positivo. Um dos poucos. Alguns falam que deve ser o único. Eu quero que mais países tenham PIB positivo, isso é bom para todos nós. Não queremos países pobres do nosso lado. É trabalho da equipe econômica. O Saxilo estava lá, não. Estava onde? Qual a tua missão lá, Saxilo? Na Secretaria de Política Econômica. Secretaria de Política Econômica. Uma pessoa que eu conheci em 2018, 2017. Outubro de 2017. Outubro de 2017, frequentava meu gabinete lá e dava umas aulas de economia, né? Ele não vai falar aqui, mas que péssimo aluno, né? E o que eu fiz como presidente? Né? Já que eu fui péssimo aluno do Saxida, porque não dá para a gente aprender economia de uma aula por semana. É humildade. Paulo Guedes, a economia é tua. Forma a tua equipe. Não indiquei ninguém para o Ministério da Economia. Foram fundidos 4 ou 5 ministérios lá. E tocou. E o que é muito importante é a liberdade que eu dei para os ministros trabalharem. Para todos. Raramente eu interferia. Não, esse cara não vai dar certo por causa disso. Ou quero que faça isso. Ou sugeria uma outra coisa. O Brasil deu certo. Vocês pegam 2014 e 2015. Que crise nós tivemos nesses 2 anos, 14 e 15. Você deve saber quem era a presidente, né? Perdeu-se 3 milhões de empregos no Brasil. A crise foi a crise da corrupção. Vocês pegam 20 e 21. Pandemia, uma seca enorme no passado, criou-se quase 3 milhões de empregos. Não sou eu que crio emprego, é a iniciativa privada, mas nós demos condições para que empregos fossem criados, porque nós tiramos o Estado de cima do empreendedor. Nós somos o 7º país mais digitalizado do mundo. Você faz muita coisa lá naquele aplicativo gov.br. Muita coisa. Com a nova lei dos cartórios agora, você, a partir do começo do ano que vem, você pode, por exemplo, registrar seu filho, né, recém-nascido, dentro do hospital. Vai poder comprar e vender imóveis sem sair de casa. É uma questão dá liberdade para vocês trabalharem, pô. Além da liberdade econômica, né, que é muito vasta, muito grande, e eu mostro um exemplo que é marcante, que atinge aí os mais pobres, mais humildes. O cara, até 2019, queria, por exemplo, vender cachorro-quente na praça, queria abrir um salão uma barbearia, um salão de beleza, uma pequena pizzaria. Ele entrava com pedido de alvará na prefeitura, levava meses, anos, e por vezes tinha algum problema, outros a mais para resolver. Hoje em dia, né, ou melhor, desde 2019, você entra com o pedido de alvará, se em 30 dias a prefeitura não responder, é isso mesmo? Abriu em 2 dias. Se em 30 dias não responder, você pode montar, você pode começar a vender cachorro-quente na praça, pode abrir teu salão de beleza, a tua pequena pizzaria. O que o Saxida deu uma piruada aqui, não é
Hoje em dia, para se abrir uma empresa, leva-se menos de 2 dias. Há 10 anos atrás, levava-se 200 dias para abrir uma empresa. Para fechar também é um sacrifício. Mudamos tudo isso daí. Quando se pega a tal de NR, eu não sabia que é NR, é deputado há tanto tempo, o que é NR? É a norma regulamentadora. Tá? Foi feita com o Rogério Marinho, lá do Rio Grande do Norte. Você, por exemplo, eu sempre conto o mesmo exemplo, né? Você, um fiscal chegava na tua empresa e só o banheiro tinha 40 e poucos itens para ele multar o dono daquela empresa. Levava-se em conta a altura da pia, né? A altura do vaso sanitário, largura da porta, ventilação, rugosidade do papel higiênico. 40 e poucos itens. Só no banheiro o cara ia meter uma multaça lá. Se o fiscal é consciente, a maioria são, tudo bem. Mas tem alguns poucos, como em todas as categorias tem, né? Que tem espírito de porco. Olha, só no banheiro aqui tem 20 pau de multa. Vamos bater um papo? Né? Isso acontecia. Poucas vezes, mas acontecia. Tiramos esse peso aí de cima dos empreendedores. Então o Brasil tem que dar certo. Quando o Paulo Guedes falava, vai voltar em V, né, que está caindo, e voltou em V. O pessoal duvidava. Os especialistas, né? Quando dizia até pouco tempo, o nível de emprego no Brasil só voltará àquele semelhante à pré-pandemia em 2023. Voltou antes e para melhor. O que é um governo? Qual é o trabalho do governo? É não atrapalhar vocês. Não é mérito meu, não. Nosso mérito é não atrapalhar vocês. Não ficar criando dificuldade para vender facilidade. Olha, foi final do ano passado, eu estava com um cabra lá do SPU, na Presidente, e um montão de empresários. Aí começou o bate-papo, o empresário falou, presidente, pela primeira vez entrei no SPU e não fui achacado. Isso não é virtude nossa, é obrigação trabalhar dessa maneira. E eu tenho prazer de trabalhar dessa maneira. Isso nos orgulha. O que eu tenho de que o pessoal bate em mim? Ah, cartão corporativo. Foi gastado dinheiro, sim, essa semana no cartão corporativo. Tenho 3 cartões corporativos. É para viagens, despesa com segurança. A média minha de segurança nas viagens são 80 pessoas. Outras vêm de outras entidades, outros órgãos locais. Eu não tenho como sair por aí sem segurança e assim mesmo corro o risco. Quando estou no meio do povo, o risco mais variado possível. Né? O que eu faço sempre? Pernoito em quartéis. Quando é hotel de trânsito de oficiais, né? Eu gasto em média R$80 o pernoite. Esse nosso pernoite agora aqui em Imperatriz foi 0. Domingo no quartel. Qual batalhão que foi? 50 bis. 50 bis. 50º Batalhão de Infantaria de Selva. Grande parte da segurança dormiu nos quartéis também. Outra parte, não. Então, tenho 3 cartões corporativos. 2 para essas despesas, muitas vezes despesa com aeronave também. Né? E outro particular meu, esse cartão corporativo particular, eu posso sacar até 25 mil por mês e tomar tubaína. Nunca saquei um centavo desse cartão corporativo. Eu podia também estar aposentado pela Câmara. Fiquei 28 anos dentro da Câmara, foi averbado 2 anos de vereador, tenho direito a 30, 35 avos, dá mais ou menos 30 mil por mês. Nunca requeri essa aposentadoria. Tá? Lá atrás até pensei em requerer. Tá? Demos entrada e retiramos, para que não haja dúvida. E o que eu pesei? Vão me acusar do quê? Ganha 33 mil de presidente, meu salário 33 mil de presidente, mais 30 de deputado, 63. E mais 12 de capitão do Exército, que eu estou com 67 anos de idade. Vamos tirar fora essa aposentadoria aí. Tá? E não recebo mais 30 mil por mês que poderia estar recebendo. Mas vamos em frente. Então, a juíza eleitoral que diz que está de um lado, parabéns, juíza. Né? Despertou aí mais ainda o patriotismo no Brasil. Esse verde e amarelo é de todos nós. É de quem é petista, quem é do PSOL. Se bem que o pessoal queima a bandeira, né? Mas é de todos nós, isso daí. Que orgulho quando ando pelo Brasil, né? Muitas vezes estou de helicóptero e a gente passa mais baixo um pouquinho e vê nas fazendas uma vara de bambu enorme com
uma bandeira verde e amarela na ponta, não tem uma satisfação maior do que essa. Vão proibir, vão querer proibir também, quem sabe, o hino nacional? Seria um tiro pela culatra, porque eu não ia cumprir uma determinação desse sentido, se for algo votado no parlamento, né? Para que seja proibido isso, eu veto e derrubo o veto, eu vou cumprir. Lei eu vou cumprir. Agora alguém achar, opa, a bandeira está sendo usada por um lado. Não está sendo usada, não. A bandeira está sendo reverenciada por nós. Como é bonito ver uma criança na rua com a bandeira nas costas, na janela dos prédios. É o Brasil voltando a ser Brasil. Estou aproveitando aqui, dia 14 de julho, tive Imperatriz, pernoitei lá no Batalhão de Infantaria de Selva. Depois fui até Vitória do Mearim, um encontro com senhoras evangélicas. Na volta fiz uma parada inopinada em Macabeira, que já tinha parado lá na vez anterior, né? E o piloto lá não lembrava, ou não era ele, daí vamos parar no local, né, nesse trecho, retornando à Imperatriz, um local onde tem um vilarejo, uma pequena cidade, e nós paramos em Macabeira. Já havia parado lá. Dei uma volta na praça, não teve caldo de cana, mas comi um trem lá, um salsicha, e tomei um Guaraná Jesus, o Guaraná do Cabra da Peste, tá? E mais gente tomou também, e... Pessoal do Maranhão, um abraço aí, pô. O Guaraná do Cabra da Peste, é gostoso o Guaraná Jesus, como gosto de cajuína também, como gosto de tubaína também, cada um tem seu gosto, né? Mas tudo bem. Hoje tivemos Juiz de Fora, então, na Assembleia de Deus de Madureira, depois na Santa Casa. Amanhã vou decolar às 7 da manhã e pousarei em Natal. Tem uma marcha para Jesus na tardinha, né, no começo da tarde. E no dia seguinte, na final da tarde de amanhã, estarei em Fortaleza. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de energia, né? Aproveitar que o Sarcílio está na minha frente aqui, mas ele não vai participar hoje, quem sabe da próxima vez. Questão de energia, não é apenas combustível, pessoal. Nós estamos vendo aqui no Brasil todo, né, o preço caindo. Não podemos esquecer que todos os senadores do PT lá no Senado votaram contra a redução do preço dos combustíveis. Okay? Todos. E os estados do Nordeste, todos os 9 entraram na justiça contra a redução também. E eles começaram a reduzir agora porque a lei tem que cumprir. Não conseguiram eliminar, tem que cumprir a lei. Então a gasolina tem caído quase R$2 por litro. O álcool um pouco mais de R$1 por litro. Tá? O diesel não teve uma queda ainda, porque o 17% do CMS, né, a média nacional era abaixo de 17%, que foi fixado um teto, um limite máximo, 17% do combustível. Tá? Estamos em contato, tá? Via o governo federal, obviamente o Ministério das Minas e Energia, o Ministério das Relações Exteriores, a nossa Secretaria de Assuntos Especiais com o Almirante Rocha, está bastante avançado, negociações com a Rússia para comprar diesel a preço aí mais em conta do que, em média, a Petrobras comprava até pouco tempo, né? E a pessoa reclama, né? Trocou 4 vezes o diretor da Petrobras. Tem que trocar 10, eu troco. A Petrobras tem que entender que estamos em guerra, não estamos numa normalidade. E os que me acusam de criar a tal da PPI, a paridade de preço internacional, dolarizar o nosso preço aqui dentro, isso foi feito no governo Temer, não foi feito por mim. Né? Quem reclama que uma parte considerável do lucro da Petrobras vai para acionistas, entre eles fundos de pensões nos Estados Unidos, esses papéis, né, que permitiram isso, que foram vendidos, foram no governo Lula lá atrás. Precisava ter feito? Acredito que não. Mas foi feito. Temos que honrar contratos. Eu não posso dar um murro na mesa e falar, não quero mais. E não podemos esquecer, vocês estão cansados de ouvir aqui, né? Durante um governo que começou em 2003 e acabou em 2015, ou melhor, 2016, o endividamento da Petrobras chegou em 900 bilhões de reais. Isso dá mais ou menos 180 bilhões de dólares. Isso aí. Né? E por que esse endividamento? É corrupção, é comprar sondas e não chegar, é começar a fazer 3 refinarias e não ser concluída,
é comprar refinaria fora do Brasil, como Pasadena, que virou uma sucata, comprar com preço superfaturado, é interferência nos preços. Nós não interferimos no preço dos combustíveis, buscamos alternativas. Falta a Petrobras do BNDES entender que temos consequências da pandemia e da guerra, e a política não pode ser essa que está aí, o lucro pelo lucro. Petrolíferas do mundo todo diminuíram sua margem de lucro. É isso que a gente quer da Petrobras, que entenda a situação e diminua a sua margem de lucro. Isso vai acontecer sem interferência. Então, preços de combustíveis. Agora, tem um detalhe. Nisso que foi votado no Congresso há poucas semanas, sobre preço de combustíveis, também vale para a energia elétrica. E quando se fala em energia elétrica, atinge a todo mundo. Né? Você pega a tua conta de luz aqui, está em média 30% de ICMS. Você faz as contas. Né? Vai passar para 17%, no máximo. Há uma grande diferença. E não é apenas para o consumidor residencial. É também para quem tem aí um salão de beleza, para quem tem uma padaria, uma oficina mecânica. Por exemplo, eu estou aqui com vou tapar aqui, conta de uma padaria, uma pequena padaria. Não vou falar o estado aqui. Né? A conta final dela, vou arredondar os números também aqui, né? Ela pagou neste mês aqui 16 mil reais. Essa padaria pequena pagou de energia elétrica 16 mil reais, porque tem um forno, gasta bastante energia, né? De ICMS, o total 16 mil. De ICMS, pagou 5.100 reais. E o percentual, 32%, vai passar para 17%, vai diminuir em 15%. Então vai passar de 5.100, que pagava de ICMS, vai passar para 2.700, supondo que o mês seguinte, né, vai consumir o mesmo de quilowatts desse atual mês. Então passa de 5.100 para 2.700. Quanto a padaria vai deixar de pagar todo mês? R$ 2.400. É um baita do negócio, ou não? Menos R$ 80 por dia. A padaria vai deixar de gastar com energia elétrica. Se aplica a mesma coisa para a tua conta de telefone celular. Pega a sua conta, veja o percentual que está lá de ICMS de telefone celular. Eu acho que é acima de 30% a média no Brasil. Vai passar para 17%. É só fazer as contas ali e você vê que você vai pagar, com toda certeza, quem tem uma conta aí de R$ 500, no mínimo, menos R$ 50 por mês. Soma que deixa de gastar com energia elétrica, soma o combustível, né? Soma aí o telefone celular, é uma tremenda economia. Eu acho até, Saxida, que no próximo mês vai ter deflação no Brasil. Eu acho. Porque o preço do etanol, do álcool, da gasolina, da energia elétrica já se faz presente. O dono da padaria, se quiser diminuir um pouquinho o preço do pãozinho na ponta da linha, vai poder diminuir. Ou seja, todo mundo ganha com isso. E é uma luta, né, minha, do parlamento. Tá? Não quero nominar aqui ninguém, mas o presidente da Câmara e do Senado trabalharam nessa questão para diminuir esse percentual de imposto cobrado e estamos caminhando. Está aqui mais uma notícia verdadeira, de vez em quando a imprensa acerta, né? O Brasil diz que comprará o máximo possível de diesel russo. Sim, estamos negociando. Comprar o diesel, obviamente, mais barato. Né? A gente muda a Petrobras, as pessoas têm outro hábito, certo? E vamos lá. Energia elétrica, falei então, salão de beleza, padaria, oficina mecânica, etc. Aconteceu hoje. Olha como é que é a matéria. Mulher chama Bolsonaro de corrupto e é retirada de motocicleta em Juiz de Fora. Meia verdade. Eu estava ali, dei uma parada, ali no meio do percurso, em Juiz de Fora, povo conversando, e chegou uma mulher assim, né? Camisa do PT falando, corrupto, é o fim da picada. Sem chamar de corrupto por petista. É o fim da picada. Eu queria dar um exemplo aqui, mas pode dar problema, né? Na justiça aqui. Alguém te chamar. Ele chama a gente do que eles são. Eu lembro de um deputado que há pouco tempo atrás ia no parlamento também, que ele fazia uma algazarra terrível, né?
E se alguém chamasse do que ele é, ele ficava bravo. Né? Mas um petista me chamar de corrupto, só a Petrobras, o endividamento com corrupção, chegou na casa de 900 bilhões. O BNDES, emprestando dinheiro para países que não vão pagar nunca, né? A maioria não vai pagar nunca essa conta, chegou na casa de 400 bilhões de reais. Caixa Econômica, 45 bilhões. Ou quem acha aquela grana encontrada num apartamento lá de Salvador, lá na Bahia, caiu do céu. Foi um desvio de dinheiro, com toda certeza, pela função que aquela pessoa ocupou, dinheiro que veio da Caixa Econômica Federal. É o fim da picada, ser chamado de corrupto por petista. Geralmente, a gente fica pensando, né, será que dá para salvar esse pessoal um dia, né? A lavagem cerebral foi muito longa, né? Tem um velho ditado até que diz, né? Quem até os 20 não foi de esquerda, não tem coração. Quem depois dos 20 continua de esquerda, não tem cérebro. É o que essa pessoa não tem cérebro. Corrupto, com PP no peito. E a imprensa fala, a mulher chama de corrupto e é retirada. Pô, fala que ela estava, aquela de esquerda, poxa, estava fantasiada, né, dessa maneira. Olha aqui, meu Deus do céu. Olha aqui, um antagonista, né? OEA recebe denúncia contra Bolsonaro por ameaças à liberdade de expressão. Eu estou segurando essa onda até hoje. Quem foi o Daniel Silveira, o deputado? Foi condenado a 9 anos de cadeia. Por quê? Crime de opinião. Falou coisas que eu não falaria, você não falaria. Mas qual é a pena para isso? Né? Qual é a acusação? Calúnia, difamação, injúria. E a pena, pelo que eu sei, se algum advogado me ajude aí, não é prisão. Eu, por decreto, anulei a condenação dele. Eu estou ameaçando a liberdade de expressão. Quem é que fala em controle social da mídia? Sou eu. Quem é que apoia? Quem que apoiou o projeto de fake news lá no parlamento? E não foi para frente, porque eu entrei em campo, falei com vários parlamentares, e não foi conseguida o número de votos, 257, para aprovar a urgência. Faltaram 9 votos. Liberdade de expressão, você tem, você não tem. Agora, acusar a mim, eu que estou derrubando páginas, eu que proporcionei que um jornalista saísse do Brasil, eu que prendi o Daniel Silveira, eu que estou desmonetizando página por aí, eu estou trabalhando, estou ameaçando a liberdade de expressão. Está acabando aqui. Difamar alguém 3 meses a 1 ano de detenção. Não é cadeia. Tá acabando. Se lamenta aqui a notícia triste, né? Falecimento do senhor Dom Luiz de Orleans e Bragança. Tá? Lamenta, nasceu em 38, faleceu hoje. Nossos sentimentos à família, que Deus o conforte em sua imensa bondade e conforte a família aqui na terra. Então, aos familiares de Dom Luiz de Orleans e Bragança, os nossos sentimentos aí. Os combustíveis estão diminuindo. O decreto nosso, né? É o que acontece. Eu perturbo o ministro. E perturbei o ministro das Minas e Energia, né? Mandei um zap para ele e falei, ô, Saxida, bola um decreto aí para a gente mostrar, né, que os postos têm que diminuir o preço do combustível. E dei uma sugestão. Ele fez uma questão muito melhor do que minha sugestão. Né? E ele bolou um decreto, e eu assinei, de modo que o preço do combustível, do dia 22 de junho, tem que estar na nota fiscal. E o outro lado, agora, obviamente, o preço atual. E aí nós estamos vendo claramente os combustíveis baixarem. A gasolina média é R$2. Deixo bem claro, né? Nesse pacotão que passou para o teto de ICMS para os estados 17%, nós zeramos o imposto federal da gasolina. Gasolina, PIS/COFINS, 69 centavos por litro. Mais CID, 10 centavos. Nós baixamos 79 centavos. Então, quando você pega a nota fiscal e vê lá o preço de junho, já bata de imediato 79 centavos. Tem que baixar 79 centavos, de imediato, no mínimo. Daí você vê quanto é o ICMS no seu estado. A média no Brasil, o ICMS da gasolina é 30%. Média 30%. Pô, vai cair para 17%.
abata os 13% ali e veja quanto é que deve baixar o combustível na tua cidade, para você cobrar do dono de posto de gasolina, que muitas vezes não é ele o responsável, é o governador que atrasou. Parece que o Maranhão é o último estado, né? Um dos estados mais pobres, e é o último estado a reduzir o preço. Tem estado que está dando um jeitinho aí, né? Em especial o Nordeste, aumentando a base de cálculo para que o ICMS vá lá para cima. Guarde a nota fiscal, porque está chegando ao ponto, né, que todos têm que cumprir isso daí e não tem mais justificativa. Tinha o tanque que estava cheio, paguei mais caro, né? O reservatório de combustível. Eu acho que chegou na hora de os preços baixarem para valer. O que nós precisamos? Que você colabore. Peça a nota fiscal. Guarde a nota fiscal. Faça um vídeo na frente do posto, como o ministro da Minas e Energia fez alguns. Como eu fiz quando estava em São Paulo agora, né, dormi lá no quartel do Exército e fui comer uma pizza a pé, passei num posto de gasolina e conversei sobre combustível com os frentistas. Pretendo fazer uma próxima oportunidade também, aqui em Brasília, onde quer que eu vá, para ver a comparação. Eu peço ajuda a vocês, né, que ajude a fiscalizar, porque vai ter que estar na nota fiscal o valor ali do preço em 22 de abril, 22 de junho, e você faz uma conta de chegada, então, quanto deve estar o preço do combustível ali. E tem uma coisa que está errada, a gente espera resolver um dia. O ICMS não pode continuar incidindo no preço final da bomba, porque passa a ser bitributado. Tem que ser em cima de uma base de referência. No caso, no meu entender, no preço lá do combustível da refinaria. A gente vai se acertando. A gente vai aqui, todos nós, né, damos a sua cota de sacrifício, o governo federal, governadores, parabéns àqueles que de imediato acolheram aí, o decidido por lei, né? A gente vai acertando e vamos fazer com que o nosso combustível... Eu acredito que hoje em dia nós já temos uma das gasolinas mais baratas do mundo. Acredito. Lógico, você não pode comparar lá com o mundo árabe, que é diferente. Eles são autossuficientes e têm refinarias. Nós não temos refinarias porque começaram a fazer 3, 2004, 2005, começaram a fazer 3, foi uma roubalheira total, só em refinaria mais de 90 bilhões de reais jogados fora, que você está pagando a conta, e não produzimos diesel e gasolina suficientes para nós. Mas vamos lá, chegando ao fim, mais uma coisa aí, pessoal. Paraguai, olha só, poucos dias aí, então o pessoal falando, né? Esse é o Brasil do Bolsonaro, o pessoal vai comprar gasolina no Paraguai. Mudou. Né? Agora o Paraguai é que vem comprar combustível aqui. E outra coisa, quem falava que o diesel estava mais barato na Argentina, estava na canetada. Né? E quem age na canetada, vem o desabastecimento. Então não tem diesel na Argentina para atender a demanda. E os problemas se avolumam no país vizinho, que interessa para nós estar bem. Deixa eu ver, tem mais uma coisa aqui? Acho que tem. Campanha da Globo, né, para a garotada tirar o título de eleitor. Né? Não fizeram campanha para o idoso ir votar. Porque o garoto, o jovem, é mais rebelde, a tendência é estar contra a gente, né? Mas tudo bem. Mostra aí a parcialidade da mídia. Fiéis, repito aqui, né? Descobrimos 1.300.000 jovens que deviam ao Fiéis uma dívida cuja média estava acima de 60 mil reais, né? E não tinham como pagar a dívida. Mandamos a medida provisória do parlamento, sofreu algumas alterações, agora já é lei. Então, você que deve ao Fiéis, ou você que já negociou ao Fiéis, tá? Presta atenção, o desconto é de 99% da sua dívida. O 1% você paga até 150 meses, ou pode pagar à vista também. Quem negociou em cima da medida provisória, o desconto era 92%. Pode voltar na Caixa Econômica do Banco do Brasil e novamente renegociar e diminuir a sua dívida. Nós estamos tornando esses jovens, de 30 anos em média, cidadãos. Muitos terminaram o curso superior, e a pandemia, há pouco tempo aí, dificuldade de emprego,
acumulam uma dívida simplesmente impagável. E nós proporcionamos isso ao pessoal do FIES aí. Não vou, acho que tá bom, né? Tá bom por hoje? Tá bom tempo aí? Calma lá, calma lá. Quem vai dar Fake news. O que é fake news? Pode ser uma mentira e pode ser uma omissão, né? Esconder a verdade. Então fique ligado nesses termos, para que a gente possa não entrar nessa pilha aí que estão me acusando de querer censurar a mídia, censurar as mídias sociais. É exatamente o que eles fazem, né? Eles acusam aquilo que eles fazem. Mais uma coisa? Alguém quer falar uma coisa aí? Pô, tu é São Paulino, cara? Tu gostou da vitória de hoje de São Paulo? Porcão aqui rodou nessa, hein? Mas fica tranquilo. Dá mais tempo aí para o Palmeiras se dedicar à Libertadores. Vamos ser tricampeões da Libertadores. E final do ano, no Catar, seremos bicampeões mundiais. É isso mesmo? Se alguém falar que o Palmeiras não tem mundial aqui, não vai comer pastel, vai tomar pau picando aí. É uma mentira. Isso é um fake news, que o Palmeiras não tem mundial. Hoje, quando... Foi ontem, eu desci de helicóptero, lá em... lá, como é que é? Macabeira, não é? Macabeira. Eu desci do helicóptero, um montão de gente, eu acenei, um cara começou a gritar, o Palmeiras não tem mundial! O Palmeiras... Final do ano aí, já sabe, tri na Libertadores, vamos ser bimundial. Tá legal? É isso mesmo? O São Paulo tem mundial? Tem mundial. O Flamengo tem mundial? Tem. Quem mais tem mundial aí? O Corinthians, até o Corinthians tem mundial. O Palmeiras vai ser Londrina, Londrina Esporte Clube, campeão mundial do Paraná. Campeão mundial do quê? Do Paraná. Campeão mundial do Paraná? Do Paraná. Nem o Real Madrid ganhou esse time. Alguém que fala uma coisa de útil aí? Pessoal, muito obrigado pela presença. Ô, Vuduzinho, sai daí, tem 3 Vudu aqui, sai da frente aí. As nossas mídias sociais, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Folha Política também, né? 83 mil. A Jovem Pan, por questão da lei eleitoral, não transmite mais nosso sinal. Eu lamento aqui, gostaria que todo mundo estivesse assistindo a Jovem Pan. Quem está acabando, vai desligar agora aqui, né? Entra na Jovem Pan, 576, e assista aí o Augusto Nunes até as 8 horas. Eles pegam uma rebarba da live da gente, comentam alguma coisa, e é um jornalismo aí de excelente qualidade pela sua isenção. A Jovem Pan é um exemplo de jornalismo. Pessoal, amanhã então, pela manhã, até 2 da tarde, Natal, às 16 horas, 16h30, estou posando em Fortaleza, um evento lá, uma marcha para Jesus, com muita honra, muita satisfação. Vamos lá louvar o nosso Deus e depois retorno para o Brasil. Muito obrigado a todos, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.